Salve, galera Cruz Maltina! É com muita alegria que voltamos com mais um conteúdo exclusivo para manter vocês informados sobre todas as novidades do nosso amado Vascão. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like para fortalecer a nossa comunidade apaixonada pelo Vascão. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Alerj, deu um passo significativo para o reconhecimento de São Januário, estádio do Vasco, como um ícone cultural e histórico do Estado. Na última quinta-feira, foi aprovado um projeto de lei que declara o estádio Patrimônio Histórico, Cultural e Turístico do Rio de Janeiro. Este é um reconhecimento não só para o Vasco, mas para o futebol e a cultura carioca como um todo, com foco no impacto profundo que o estádio teve e ainda tem na história do esporte e da sociedade. Agora, o projeto segue para a sanção do governador, que tem até 15 dias para dar sua aprovação final. Caso seja sancionado, São Januário passará a ter um status legal que reforça sua importância histórica e atratividade, tanto para os torcedores quanto para turistas, colocando-o em um nível de preservação similar ao de outros monumentos culturais do Estado. O reconhecimento de São Januário como patrimônio histórico e cultural é um marco para o clube e para a cidade, pois visa consolidar o estádio como um ponto turístico de visitação obrigatória para aqueles que desejam compreender melhor a história do futebol carioca e brasileiro. Um dos maiores objetivos dessa declaração é ampliar a atratividade do estádio, não só para os apaixonados por futebol, mas também para os turistas nacionais e internacionais que se interessam por história e cultura. O projeto também destaca a importância do estádio como símbolo da luta antirracista, uma vez que São Januário foi um bastião de resistência contra a exclusão de jogadores negros e pobres nos clubes elitistas da época, com o Vasco abrindo as portas para esses atletas e se tornando um modelo de inclusão no esporte. A história de São Januário remonta a um período decisivo para o futebol brasileiro. Até a construção do Maracanã, em 1950, São Januário foi o maior estádio do Rio de Janeiro e palco de importantes partidas entre grandes clubes brasileiros e estrangeiros. Além disso, o estádio foi a casa da seleção brasileira por muitos anos, consolidando ainda mais sua importância no cenário esportivo. Sua construção, iniciada em 1925, foi um projeto grandioso, que contou com a mobilização da torcida vascaína, que arrecadou recursos para a compra do terreno e a construção das instalações. Esse esforço surgiu como uma resposta aos clubes elitistas que rejeitavam os atletas negros e pobres, um ato de resistência e afirmação social que se tornou um dos pilares do legado do Vasco. A inauguração de São Januário, em 21 de abril de 1927, foi um marco não só para o clube, mas para a história do futebol brasileiro, representando a luta por inclusão e igualdade no esporte. Com sua fachada imponente, projetada pelo arquiteto português Ricardo Severo, São Januário se destaca não apenas como um estádio, mas como um exemplar da arquitetura neocolonial, que reflete as raízes luso-brasileiras da cidade do Rio de Janeiro. A fachada é uma das principais características do estádio e é considerada um símbolo da identidade do clube. Com 274 metros de comprimento, a fachada é a porta de entrada para a tribuna de honra e outros setores administrativos do Vasco, além de abrigar a sala de troféus, que é um verdadeiro testemunho da glória do clube ao longo dos anos. Apesar das reformas ao longo dos anos, a estrutura do estádio nunca perdeu suas características originais e foi tombada pelo patrimônio histórico e artístico nacional, garantindo sua preservação para as futuras gerações. Esse reconhecimento, portanto, não apenas reforça a relevância histórica de São Januário, mas também assegura que o estádio permanecerá como um símbolo da cidade e do clube, intacto em sua essência e preparado para o futuro. A declaração de São Januário como patrimônio histórico não interfere nos planos do Vasco de realizar uma grande reforma no estádio, que está prevista para começar em 2025. O clube já acelera os trâmites burocráticos necessários para dar início à revitalização, que incluirá melhorias na infraestrutura, nas arquibancadas e nas áreas de convivência do estádio, sem comprometer suas características históricas. A fachada, por ser tombada, precisará ser preservada em todas as suas formas originais, mas a reforma trará inovações que visam modernizar o estádio e torná-lo ainda mais funcional para o público e os atletas. A revitalização de São Januário é um passo importante para o clube, que busca não só renovar sua casa, mas também garantir que o estádio continue a ser um palco de grandes momentos do futebol brasileiro, unindo tradição e inovação. Com esse reconhecimento e a promessa de revitalização, São Januário se prepara para continuar sua jornada como um símbolo eterno do Vasco e do futebol carioca. Após a recente partida da seleção brasileira, um vídeo circulou nas redes sociais mostrando Lucas Paquetá, ex-jogador do Flamengo, aparentemente zombando do Vasco da Gama. Nas imagens, Paquetá aparece rindo e fazendo gestos que muitos interpretaram como provocativos em relação ao clube carioca. A gravação rapidamente ganhou destaque, gerando discussões acaloradas entre torcedores e internautas. Nos bastidores do Vasco, a situação causou desconforto. Dirigentes e membros da comissão técnica expressaram insatisfação com a atitude do jogador, considerando-a desrespeitosa. Alguns torcedores também manifestaram indignação, exigindo uma postura mais profissional de atletas que representam o país.
A repercussão do episódio levou a debate sobre a responsabilidade dos jogadores em suas condutas, especialmente quando estão em destaque nacional. A suposta provocação de Lucas Paquetá ao Vasco não foi apenas um simples incidente nas redes sociais, ela reacendeu a chama da rivalidade histórica entre os clubes cariocas, deixando os torcedores em polvorosa. O episódio criou uma expectativa palpável nos bastidores, com a torcida vascaína se perguntando se o jogador teria coragem de se pronunciar ou, quem sabe, se alguma resposta do clube viria em forma de reação nos próximos confrontos. A provocação, por mais que tenha sido interpretada de maneiras diferentes, serviu como combustível para mais um capítulo desta rivalidade, que sempre esteve marcada por momentos tensos e de grande troca de farpas. Agora, todos os olhos estão voltados para o futuro, aguardando o desenrolar dessa história. Será que a atitude de Paquetá terá repercussões dentro de campo, ou o Vasco responderá de outra forma? O que se sabe é que a rivalidade entre Flamengo e Vasco nunca esteve tão acesa, e o episódio promete ter novos desdobramentos, deixando os torcedores ávidos por qualquer movimento que envolva os dois clubes. Antes de prosseguirmos, que tal fortalecer a conexão? Dê aquele like e ative o sininho das notificações do canal para não perder nenhuma surpresa exclusiva do nosso Vascão. Agora, vamos adiante juntos. Lucas Paquetá, ex-jogador do Flamengo e atualmente no futebol europeu, causou um grande alvoroço nas redes sociais após um suposto deboche em relação ao Vasco. Em um vídeo que rapidamente viralizou, Paquetá aparece aparentemente fazendo gestos e comentários provocativos sobre o clube carioca. A atitude gerou uma reação imediata da torcida vascaína, que viu no comportamento do jogador uma afronta direta, especialmente considerando a histórica rivalidade entre Flamengo e Vasco. Para muitos, o momento não foi apenas uma brincadeira, mas uma provocação que tocou fundo na honra do clube cruzmaltino. A possível provocação de Paquetá pode ter repercussões significativas para o Vasco, que já enfrenta desafios internos e externos. Esse episódio alimenta ainda mais a tensão entre os clubes cariocas e coloca o Vasco novamente no centro de uma polêmica desnecessária. Para os torcedores, a situação pode aumentar a pressão sobre o time, gerando um ambiente de maior rivalidade e a expectativa de uma resposta dentro de campo. O deboche, embora interpretado de formas diferentes, certamente coloca o Vasco em um novo cenário de disputa, onde a resposta emocional e competitiva da torcida se torna inevitável. E você, torcedor do Vasco, o que pensa sobre essa suposta provocação de Lucas Paquetá? Será que ele passou dos limites, ou é apenas mais uma brincadeira dentro de uma rivalidade histórica? Como a atitude do ex-jogador do Flamengo deve impactar o clube e a torcida vascaína? A provocação nas redes sociais gerou um verdadeiro debate, e agora a pergunta é: qual deve ser a resposta do Vasco? Será que o time vai canalizar essa indignação para buscar ainda mais força em campo ou a situação pode afetar o ambiente dentro do clube? O que você, fã do Vasco, espera dessa situação? Sua opinião é fundamental para entender o peso desse episódio e como ele pode influenciar o futuro do clube. A rivalidade está mais acesa do que nunca, e sua visão pode ser o reflexo do que o Vasco precisa para seguir em frente. Mantenha-se conectado com as notícias diárias do Vasco. Inscreva-se e deixe seu like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, é vital para o Vasco. Nos vemos no próximo vídeo.